Tem muita gente falando de hebreus, de povo preto, mas estão se encurvando diante da mentira dos poderosos que calam a boca dos mesmos, para não poder trazer à baila o resgate da identidade de um povo sofrido. E bota a culpa em cima dos brancos. E tem branquinho aí pagando a culpa de brancos askenazi que fizeram besteira lá atrás e bota a culpa em toda uma sociedade de Jafé. Isso também é uma injustiça. Tem um termo também de Heinz Steiger. Esse Heinz Steiger, olha o que ele escreveu. Jacó Raire Marcos. Ele disse em um dos seus principais livros judaicos dos Estados Unidos, abre aspas, durante todo o século XVIII até o início do século XIX, os judeus no norte possuíam servos negros. No sul, as poucas plantações de propriedade de judeus eram cultivadas com trabalho escravo. Em 1820, mais de 75% de todas as famílias judias em Charleston, Richmond e Savannah possuíam escravos. Empregados, como empregados domésticos, quase 40% de todas as famílias judias nos Estados Unidos possuíam um escravo ou mais. E não houve protesto contra a escravidão, como tal pelos judeus no sul, onde estavam sempre em desvantagem, pelo menos 100 por 1. Mas muito poucos judeus em qualquer lugar dos Estados Unidos protestaram contra a escravidão por razões morais. Está em Detroit. 1776, da criação dos Illuminati. Porque os mesmos Illuminati, que são JFs da ONU, todos eles são escravagistas e hoje estão pagando como povo do Criador da Bíblia. E não há um juiz para poder ver isso. Não tem um advogado bom nesse nosso Brasil, no mundo, para poder reler os livros e analisar cada livro, cada centavo de palavra e dizer, caraca, cara, tem coisa errada que nós estamos divulgando na humanidade. E se alguém lá de cima resolver fazer justiça? Quer ver relatórios? Olha esse relatório aqui, por exemplo. Preste atenção neste relatório. Relatório da Sociedade Americana e Estrangeira Anti-Escravagista de 1853. Os judeus dos Estados Unidos nunca tomaram qualquer medida no que diz respeito à questão da escravidão. Como cidadãos, eles consideram isso sua política para que cada um escolha que lado ele julgue ser a melhor forma de promover seus próprios interesses e o bem-estar de seu país. Eles não têm organização de um corpo eclesiástico que represente sua visão geral, sem Assembleia Geral ou equivalente. Os judeus americanos têm 2 jornais, mas não interferem em qualquer discussão que não seja material para a sua religião. Não pode-se dizer que os judeus tenham formado uma opinião denominacional sobre o tema da escravidão americana. Os objetos de tão significativo preconceito e injusta opressão como os judeus foram durante séculos, certamente, ao que parece mais do que qualquer outra denominação, deveriam ser os inimigos de castas e amigos da liberdade universal. Isso foi dito no relatório da Sociedade Americana e Estrangeira Anti-Escravagista. E está registrado na França. Isso está registrado lá. A Rede Globo, o SBT, os líderes de igreja evangélica, católica, todos eles sabem que os pretos no Brasil são judeus. E na outra metade do Brasil, para o norte, são a tribo de Azer. E toda a América do Sul é a tribo de Azer divididas em clãs. E toda a América Central são as 6 tribos de Jacó. E toda a América do Norte são as 3 tribos dos índios americanos dos filmes de cowboy, Bang Bang, que nós assistíamos lá atrás. Hoje quase não passa filme de Bang Bang, né? Será por quê, né? Será por que não passa hoje o Bonanza?
Buffalo Bill. Por que não passa mais filmes com os índios guerreando contra os homens brancos lá do oeste? Será por quê? Porque a verdade dói? Será por causa disso? O rabino Bertrand W. Koch, ele disse em um de seus livros escrito na França, abre aspas, parece ser realista concluir que qualquer judeu que poderia se dar o luxo de possuir escravo e tinha necessidade de seus serviços iria fazê-lo. Os judeus participaram de todos os aspectos e processos da exploração dos negros indefesos. Fecha aspas. Ponto, parágrafo. Rabino Bertrand W. Koch. Você pode pegar o nome desse rabino e pesquisar toda a sua literatura francesa, inglesa e hoje já em escrita na língua portuguesa. Aí você vai dizer que foi invenção do canal Último Dia. Isso é fato, nação. Quanto mais a história estiver escondida, mais pobreza nós vamos ter. Quanto mais o povo estiver fazendo vista grossa e não se interessar pela sua história, menos riqueza, menos condição de nós termos algo nessa vida temporal vai estar longe. Eu sei que para você o que importa é o reino dos céus. Eu sei que para você o que importa é os 1000 anos. Mas nessa nação, se tem uma coisa que você não vai precisar selar, é justo. Porque a justiça no reino dos céus vai ser o cartão postal daquele lugar. Justiça só se comete e pratica na vida temporal, aonde existe a injustiça. Então não adianta você ficar esperando o reino dos céus e simplesmente fechar os olhos para essa vida temporal da mentira que vai cada vez mais querendo fazer o quê? Querendo fazer com que as pessoas elas venham cada vez achar que o que ela ouviu na sala de aula, o que ela ouve na televisão é certo. Olha esse cara aqui, ó, Louis Epstein, autor de Sexo, Leis e Costume no Judaísmo. Este rabino, Louis Epstein, que foi autor de como fazer sexo e as leis e costumes no judaísmo, ele escreveu em um de seus livros a seguinte resenha. E eu estou botando para você ler aqui, para você não pensar que eu estou inventando. Isso foi escrito por mais um rabino. E olha o que ele diz ali, ó, abre aspas. A escrava era uma ferramenta do sexo abaixo do nível de considerações morais. Ela era um bem econômico. A escrava preta, olha só, útil, além do seu trabalho doméstico, para a procriação de mais escravos. Então sabe o que eles faziam? Eles faziam com que a mulher preta tivesse relação com qualquer preto, independente se o marido estava perto, crianças ou não. O que importava ali não era respeitar o marido daquela cidadã preta, mas é fazer elas ter relação com todos os homens para que pudesse gerar escravos para as suas futuras colheitas no Brasil. Isso foi dito por Louis Epstein. Isso não foi dito por nós. Ele declara isso nos seus livros. O objetivo que você ouviu. E para atingir esse objetivo, o mestre acoplava a
promiscuamente de acordo com seus planos de criação. O Senhor mesmo, seus filhos e outros membros de sua família se revezavam com ela para o aumento da riqueza da família, bem como para a satisfação de seus desejos sexuais extraconjugais. Visitantes e vizinhos também eram convidados a esse luxo. Muitos bacanais eram feitos entre esses JFs da ONU, fazendo sexo, tanto que o grau de prostituição era dado às mulheres pretas. As festas entre os homens escondidos das suas esposas, nesses bacanais feitos no Brasil, nas regências, nas feitorias, eram feitos na grande parte com sexo com as escravas. E em muitas as forças, violentamente machucadas, feridas. O sexo desses homens JF da ONU não era um sexo amigável e amoroso. Era da mais pior espécies e jeitos que você possa imaginar dentro da sua cabeça. Isso foi denunciado pelo mesmo rabino Louis Epstein. E você acabou de ler comigo aí. Tudo registrado. Tem mais um rabino também, olha, o Seymour B. Lieberman. Ele disse em um de seus livros franceses, mas também já traduzido para a língua portuguesa, abre aspas, olha o que o Seymour B. Lieberman ele diz. Eles vieram com navios que transportam os negros africanos para serem vendidos como escravos. O tráfico de escravos era um monopólio real. E os judeus, os JFs da ONU, eram frequentemente designados como agentes para a coroa em sua venda. Eles foram os maiores fornecedores de navio em toda a região do Caribe, onde o negócio de transporte era principalmente uma empresa judaica. Os navios não eram só de propriedade dos judeus, mas eram tripulados por judeus e navegavam sob o comando de capitães judeus. Nós vamos estar... Vocês acham que nós somos malucos de trazer uma mentira ou estar inventando coisa aqui? Por que não tem pessoa... Gente, nós temos aí milhões de canais no YouTube. Por que ninguém fala sobre isso? É muito fácil falar de Illuminati, é muito fácil falar de JF da ONU, é muito fácil falar e dar nomes pejorativos aos senhores do mundo. Mas os próprios têm nos seus livros, os próprios têm na sua resenha o que eles fizeram com a história. Isso não é contado por você, professor de história, porque eu não culpo você. Porque quando você se formou em história, os próprios reitores te deram a tua grade estudantil sem essas informações. Não podemos botar essa carga nas costas dos professores de história, não. Pelo contrário, precisamos pedir ajuda aos professores de história para que eles, se caso eles gostem de pesquisar e ir mais a fundo, cavar mais o buraco, nos ajudar a trazer a identidade de um povo perdido, que não só a identidade foi perdida, mas tudo desse povo, que come uma miséria e uma migalha que cai da mesa do JF da ONU, chamado salário mínimo. E a verdade está aí, nas literaturas. O Herbert Aiblon, que é um outro rabino, ele diz num dos seus livros, abre aspas, os habitantes cristãos do Brasil tinham inveja porque os JFs da ONU possuíam alguma das melhores plantações no Vale do Rio de Pernambuco e estavam entre os principais donos de escravos e comerciantes de escravos da colônia. Abre aspas, o comércio de escravo foi uma das atividades mais importantes dos judeus aqui no Suriname, como em outros lugares nas colônias. Fecha aspas. Herbert Aiblon. E agora? É nós que estamos dizendo isso? Não, se fosse eu que estivesse dizendo isso, estaria preso, né? Com certeza. Já teria tomado um strike, já seria já um spam, pregando coisas que não existem na literatura. Isso aqui é uma literatura.
Isso aqui é uma literatura. Edinho, você está inventando. Ah, é? Então, para quem acha que o canal Timo Dias inventa, então vem comigo. Engole esse caroço, que nós vamos mostrar aqui agora. Se nós estamos inventando, então tem mais alguém inventando junto, porque vamos mostrar a fonte? Mostra a fonte, Edson. Eu quero ver fonte. Então vamos mostrar a fonte para você. Vamos lá, turma do hebraico aí. Os rabinos, os defensores da mentira. Olha aqui, ó. Fonte número 1. Um estudo da história judaica brasileira de 1623, de 1654, baseado principalmente nos achados do falecido Samuel Alfven, as publicações da American Jesus Historical Society, do volume 33, 1934, da página 63. Número 2, outra fonte, livro Atividades Econômicas dos Judeus de Amsterdã no século 17 e 18, portal Washington, Nova York, London, Chemical Press, 1937, página 159. Brown é um rabino, Columbia University on 1923, PhD, 1937, MHL, Instituto Judaico de Religião, de 1928, DD, 1955, Rabino, Temple Albert Albuquerque, Novo México, 1928, 1931, Kingston, presidente da Associação Ministerial, 1955, 1956, e 1959, 1960, da B'nai B'rith, Organização Sionista da América, vice-presidente, Conselho Nacional de Capelão da Prisão, desde 1962, Comitê de Ação Social da Conferência Central dos Rabinos Americanos, desde 1947, autor, Os Judeus do Brasil Holandês, e 1936, Atividades Econômicas dos Judeus de Amsterdã, de 1937. Aí é nós que estamos inventando, ou tem alguém do lado dos judeus que estão passando a perna nos judeus, desvendando a mentira que eles criaram lá atrás, para deixar pobre um povo brasileiro? Como é que fica isso? Aí eu tenho que... Gente, para fechar a conta, essa aqui vai como bônus para qualquer rabino nas redes sociais que dizem que são judeus, mas vocês não são. Vocês, rabino, não são judeus da Bíblia do Almeida. E vocês mesmo acabam se denunciando, se auto-intitulando Askenazi, pensando que nós não íamos encontrar a palavra Askenazi na Bíblia. Quando num belo dia de sol, nós abrimos em Gênesis capítulo 10 e lá está os Askenazi que vocês são, que não vem de Sem, mas vem de Cã. Aliás, que não vem de Sem, mas vem de Jafé. Se vocês são Askenazi, como é que vocês são judeus da Bíblia? Se o judeu da Bíblia vem de Sem. E vocês juram de pé junto que são Askenazi. Tem alguma coisa errada aí, hein? E olha só essa nota. Olha essa nota dada pelo Arnold Heinzner. Abre aspas. O Arnold Heinzner, ele diz o seguinte: a Companhia das Índias Ocidentais, nós já falamos para vocês aqui, que toda vez, quando uma literatura trazia a Índia Ocidental, era o nome que se dava antes ao que nós hoje conhecemos como América. Então ele está dizendo ali, ó, a Companhia das Índias Ocidentais, que monopolizava a importação de escravos da África, vendia escravos em leilões públicos a pagamento em dinheiro. Acontece que a maior parte do dinheiro estava na mão de quem? De quem? De quem? Estava na mão de quem? Dos JFs da ONU. Os compradores que apareciam nos leilões eram quase sempre JFs da ONU. E por causa da falta de competidores, eles podiam comprar escravos a baixo preço. Por outro lado, também não houve competição na venda dos escravos para os fazendeiros e outros compradores, e a maioria deles comprava a crédito pagável na próxima colheita em açúcar,
lucro de até 300% do valor de compra era frequentemente obtidos com altas taxas de juros, e se a data de um leilão caísse no feriado judaico, o leilão tinha de ser adiado, e isso ocorreu na sexta-feira, 21 de outubro de 1644. Qual é a fonte, Edson? Tem fonte? Tem fonte, e qualquer um pode pesquisar. Olha a fonte aí. Judeus no Brasil Colonial, 1960, página 72. Nota: o Hatzi Anot Haron, educador nascido na Áustria, 20 de dezembro de 1899, PhD da University of Vienna, 1920, doutor em literatura hebraica, Jesus Theology Seminar of American, professor pesquisador emérito da Universidade de Judaísmo, Los Angeles, colaborador da Revista Histórica dos Estados Unidos e no Brasil, incluindo o jornal Of Jesus Estudos Sociais, e de publicações da American Jesus Story Association, ex-presidente brasileiro e judeu, Instituto de Pesquisa Histórica. Qual é a página? 72. E você vai poder tirar o print depois se você quiser. Aí, ó. Isso aqui não é uma coisa que a gente precisa inventar, não. Isso aqui tá aí, ó, tudo registrado. Todas as fontes registradas aí para você. Mas não vai para a sala de aula. A Rede Globo não toca no assunto. Ninguém fala isso na televisão. Então, para que as pessoas vão se preocupar, né?